Por volta de 600 anos antes de Cristo, o povo de Judá estava cativo na terra dos caldeus, ou seja, na Babilônia. Ezequiel, que era filho de um sacerdote chamado Buzi, também estava exilado junto com o povo. Então Deus, ele se manifesta a esse profeta através de algumas visões. Então Deus, ele comissiona Ezequiel para levar algumas mensagens, tanto para o povo de Judá como para o povo de Israel. Então, em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Ezequiel, capítulo 2, versículo 3 em diante. Assim fala a santa palavra: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente no dia de hoje. Os filhos são duros, de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhe dirás: assim diz o Senhor. Eles, quer ouçam, quer não deixam de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam ou deixam de ouvir, pois são rebeldes. Capítulo 14, versículo 12. Veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela a fome, e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dele essas três pessoas, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua vida. Assim diz o Senhor. Versículo 21. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste, contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais. Amém? Pode sentar. Quando um homem ele peca contra Deus, quando um homem peca contra a luz do Espírito Santo, essa pessoa, ela fica cega, espiritualmente cega. Ela perde a visão, ela perde a noção do que é necessário para a sua salvação, para a sua salvação espiritual. Ela perde a noção das coisas que são sagradas para Deus. Ela perde a direção de vida, ela perde totalmente a noção, porque ela se tornou uma pessoa corrupta. E este povo estava sendo um povo corrupto. Então Deus mostra para Ezequiel, em uma visão, muitas coisas que aquele povo estava fazendo de errado. Aqueles que ficaram lá em Jerusalém, estava a maior confusão naquele país. E ele lá na Babilônia. Então Deus levanta esse homem para falar. E tudo que nós fizemos
nós responderemos para Deus. Tudo que nós fizemos em vida é de nossa responsabilidade. E certamente um dia Deus vai cobrar. Nós colheremos o que nós plantamos. Você não vai colher o mal ou o bem que eu plantar, e eu não vou colher o bem ou o mal que você plantar. Cada um vai colher conforme plantou. É na hora do trono branco, quando Deus montar. É individual. Mas tem uma diferença. Quando um país, em forma coletiva, começar a pecar, esse país, ele vai pagar em vida aqui na terra. Então assim acontece com as nações que se esquecem de Deus. E Judá tinha se esquecido de Deus. Israel tinha esquecido de Deus. Abominações e mais abominações naquele país. Deuses ilícitos dentro da casa do Senhor, dentro do templo do Senhor. Cada nação dessa maneira, conforme o que plantar, assim ela vai colher. Se uma nação como um todo, governo e povo, permitir que as coisas de Deus sejam postas de lado, e exaltando o mal, prevaricando a palavra de Deus, exaltando as coisas pecaminosas, essa nação com certeza, como um todo, vai sofrer o peso da mão de Deus. E muitos países estão sofrendo, porque o povo, muitas vezes ele consente que seus líderes o desviem da palavra de Deus, que desviem da presença de Deus. Então, além do sofrimento, desse sofrimento impostos pelos líderes do povo, Deus agora então manda a fome. Primeiro a fome, para sentir as escolhas que aquele povo fez. Em consequência, vai vir outras desgraças naquele país. E a escassez então de alimento é apenas o primeiro sofrimento, a primeira punição para um povo que consente que os seus líderes desviem da palavra, desviem do ensinamento da palavra de Deus. Lá em Isaías, no capítulo 9, versículo 16 em diante, a palavra fala: porque os guias deste povo são enganadores, e o que por eles são dirigidos são destruídos. Por isso o Senhor não se regozija nos seus jovens, e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas. Não se compadece dos seus jovens e de suas viúvas, porque todos eles são ímpios, malfazejos, e toda boca profere doidices. Com tudo isso, não se aparta a ira de Deus, mas ainda está estendida a sua mão. Quando um povo, ele escolhe um líder de mau caráter, e esse povo consente as atitudes escolhidas por esse governo, essas atitudes pecaminosas, e esse povo com certeza no futuro será massacrado por esses líderes, pelos próprios líderes que foi escolhido, e Deus não se compadecerá deles. É a palavra que está mostrando. Não estou aqui falando de política, estou falando da palavra de Deus. Deus não vai se compadecer pelas nossas más escolhas, e Deus não vai retirar a sua ira, mas a palavra fala que apesar de Deus não retirar a sua ira, a sua mão pesada, assim mesmo Ele vai deixar a mão estendida. Vai deixar a mão estendida
basta que nós busquemos a Deus, que nós se voltamos de volta a buscar, a corrigir os erros que nós fizemos, as más escolhas que nós tivemos em escolher líderes corruptos. E se os líderes de um país andarem então na retidão, e o povo consentir também em andar na retidão, então Deus vai estender novamente a mão. Deus tem o prazer em abençoar o seu povo. E Deus, Ele é santo. E muitos povos estão andando na nojeira, fora da retidão. Deus não suporta o pecado. O pecado é nojento para Deus. E apesar de Deus, Ele ser onipresente, de estar em todos os lugares, Ele deixa de se manifestar em alguns países que são corrompidos, que tomam essas atitudes erradas, países que não aceitam a palavra de Deus. A bondade de Deus se retira desses lugares. Deus então fica apenas observando nesses países, fica apenas olhando, cuidando. Deus deixa acontecer, porque os líderes, além de não permitir que seja pregada a palavra de Deus, ainda tornam cada vez mais as leis pesadas contra os princípios de Deus. E o povo, além de não querer escutar mais a palavra de Deus, não toma atitude nenhuma contra o mau caráter, contra os maus costumes impostos por estes líderes. Não tomam uma decisão. Era o que estava acontecendo com aquele povo. E neste caso, então a punição não vai ser apenas a fome. Virão outras punições maiores. E ali no versículo 21 ele fala: a espada virá, a doença virá, a besta fera virá. Não terá segurança num país desse. Bestas feras soltas. Bestas feras nós podemos entender como animais que não pensam, como também pessoas rudes, ladrões, bandidos, estupradores. Bestas feras soltas. Porque nós consentimos, nós permitimos que esse governo subiu ao poder. E é o que estava acontecendo com esse país. E agora então Deus tem que levantar novamente esse profeta. Vai lá, não te escutarão, mas saberão que teve um profeta aí. E mesmo você andando dentro da palavra de Deus, mesmo você buscando a santificação, você tem que se preocupar sim. Ali a palavra fala: ainda que estiver no meio deles esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua vida. Nós, o povo de Deus, sofreremos junto pelas más escolhas, pelo que está acontecendo nessa sociedade, a globalização. E quando nós permitimos que maus líderes cheguem ao nosso comando, nós vamos sofrer junto. Vamos sofrer com os demais que não sabem escolher. E ainda que Deus tenha misericórdia de nós, do homem, Ele se aborrece. Ele se aborrece com essas afrontas. E Ele determina castigos, como determinou para esse povo. E nós podemos ver ao longo da história tudo o que aconteceu, pelas afrontas, as afrontas contra Deus. O homem foi expulso do paraíso, o homem morreu no dilúvio,
Ele foi separado lá na Torre de Babel. Ele foi destruído com seus bens, com seus materiais em Sodoma e Gomorra, pelas suas afrontas. Agora eles estão cativos na Babilônia, pelas suas afrontas. Eles andaram mais de 40 anos pelo deserto. E não é por prazer que Deus castiga o homem. Não. É pela nossa desobediência. É pela nossa desobediência. É pelas abominações que o povo pratica contra Deus. E tudo isso que eu estou falando não é da minha boca, é bíblico. Está na palavra de Deus. É como eu falei, a globalização sendo preparada por um único governo. Um governo que quer destruir o povo de Deus, quer calar a palavra de Deus. Um governo anticristo. E apenas para nosso conhecimento dos irmãos, alguns já devem ter esse conhecimento, porque acompanham as notícias. Nos Emirados Árabes, em Abu Dhabi, a capital, foi construída um local, um centro de oração, a casa da família abraâmica, onde tem 3 templos, um templo cristão, católico, um islã e um judaico. E eles falam que esse espaço é supostamente para a pacificação das religiões. Mas não se engane. Não se engane. Estão voltando para uma única religião. São templos separados em um mesmo espaço. Templos iguais. Mas onde que trocam ideias. E isso está previsto. Está previsto no Apocalipse para o fim dos tempos. Um governo anticristo. Unir as religiões. A globalização. Uma única liderança mundial. Contra os ensinamentos de Deus. E o povo está aceitando. O povo está permitindo. E como nós podemos ver, são em vários países que está acontecendo. Liberação das drogas. Judicialmente. Liberação do aborto. Judicialmente. Estão liberando tudo. Agora nas Olimpíadas, uma cena terrível que aconteceu lá, contra os cristãos. Acompanhem as notícias e vocês vão ver. Eles pisam nos ensinamentos de Deus. Eles massacram o povo de Deus. E nós estamos aceitando. E aos poucos, o povo, ele vai achando natural todos esses erros, vai se acostumando aos poucos com essas abominações que estão fazendo contra Deus. Mas sem dúvida, eles não vão passar pela ira de Deus. Não passarão. Eles não passarão despercebido. Foi assim que aconteceu lá em Sodoma, lá em Gomorra. Não passaram despercebidos, foram destruídos, se entregaram literalmente à prostituição. E vai ser assim no fim dos tempos. Não vai ser diferente. O pecado coletivo, ele vai ter as consequências. Deus ainda vai desencadear a sua ira. A mão de Deus virá. E como nós vimos aqui na leitura principal, Judá, agora ele estava exilado. Exilado lá na terra dos caldeus. E era Deus que estava usando um outro país, uma outra nação, para punir a iniquidade desse povo que era rebelde. Um povo escolhido como o povo de Deus, e agora um povo rebelde. E não está sendo diferente. Em vários países não está sendo diferente. O nosso país está assim, um povo rebelde. E nós continuamos aceitando.
Muitos países estão assim. Muitos países estão passando fome. E o nosso país não vai muito longe. O povo mais pobre está padecendo, passando fome. Estão prevaricando os ensinamentos de Deus. Líderes que querem fazer apenas o seu bem-estar. Fazem o que bem entendem. E acabam daí sendo embargados economicamente por outros países que ainda querem a palavra de Deus, que querem ainda vivenciar dentro da palavra de Deus. Então, é Deus usando outras nações para punir um povo desobediente. E muitos países estão passando por isso, porque são nações que têm o prazer de praticar coisas imorais contra a palavra de Deus. E Deus não vai intervir. Ele não vai intervir quando nós escolhemos maus líderes para nos conduzir, maus líderes para nos comandar. Nós precisamos estar atentos. Certamente virá cada vez mais sofrimento quando não soubemos escolher a nossa liderança, quando não sabemos colocar Deus na frente. Quando o povo escolheu Esaú como seu líder, queria acompanhar os outros países, automaticamente Deus recua para aquele povo. Deixa aquele povo na mão do homem. Quando nós não queremos ser dominados por Deus, certamente nós vamos ser subjugados pelo homem, por falta de obediência, por não querer Deus na nossa frente. E o castigo então não vai se limitar apenas na fome. Lá em Romanos 1:18 em diante, o apóstolo Paulo nos mostra um grande exemplo de como Deus castiga os que se recusam a viver na santidade. E Paulo fala que os homossexuais, o homossexualismo é uma prova, é uma forma de punição no próprio corpo do homem. Não é outra coisa, é punição. Deus literalmente abandona essas pessoas, essas imundícies, abandona na torpeza da prática homossexual. Paulo fala: Deus entregou tais homens à imundícia, os quais receberam em si mesmo a merecida punição do seu erro. Um homossexual, ele recebe no seu próprio corpo a punição, porque ele vem de longas datas pecando contra Deus. Então eles têm que se tornar submissos a práticas depravadas, contrariando totalmente a palavra de Deus. Mas, como eu falei, a ira de Deus não vem só pela fome. Eu já apresentei um outro tipo de punição. E no versículo 21, da leitura principal, fala da espada também, e fala da peste, e fala das bestas feras. E é nítido que o que está acontecendo no mundo. Principalmente, vêm as guerras, em consequência vêm as fomes, em consequências vêm as doenças. E isso é apenas um aviso de Deus, de outros castigos maiores que virão. E é bíblico. Jesus fala lá em Lucas 21:11, que lá no princípio das dores, lá no fim dos tempos, haverá grandes terremotos, epidemias, vai acontecer coisas espantosas que nós nem imaginamos. Isso acontecerá. Então Deus, ele não se limita apenas a castigar individualmente no momento, na hora do trono final. Quando o pecado é coletivo, Deus vai castigar coletivamente aqui na terra. Quando nós chegamos num ponto de a maioria está pecando, Deus pune então com grande castigo, castigo coletivo.
E foi o que aconteceu com esse povo de Judá. Se imaginam Ezequiel ter que ir lá avisar esse povo, e esse povo virando as costas para ele, e aquele povo se manteve assim mesmo na corrupção. Mas Deus, apesar dos nossos erros, Deus, apesar dos nossos pecados, Deus está com a mão estendida, e a palavra fala que Deus ainda está com a mão estendida para nós. E para finalizar, em Isaías, no capítulo 2:5, a palavra fala: vinde, ó povos, e andem na luz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Pai amado, neste momento, Senhor Deus, nós queremos te agradecer profundamente pelos teus ensinamentos, por ter colocado, Senhor Deus, as palavras através de Ezequiel, mostrando para nós a verdade, a realidade dos países que estão vivendo, Senhor Deus, contra a tua palavra. Pai, nos direcione cada vez mais, Senhor Deus, que nós possamos aqui, Senhor Deus, mostrar a verdade através dos teus ensinamentos. Pai, coloque cada vez mais a palavra no nosso coração, que nós tenhamos o desejo de meditar em tua santa palavra, que nós tenhamos o desejo de estar na tua santa casa, orando, nos consagrando, para que tu possa estender a mão para nós, que tu possa permanecer com nós. Ó Espírito Santo, visita nesse momento as pessoas que não puderam vir à tua igreja hoje, por algum motivo. Toque no coração deles cada vez mais o desejo deles estarem na sua casa. Abençoe a cada um que veio aqui, Senhor Deus. Dê a eles sabedoria, inteligência, capacidade, discernimento, para que eles possam vivenciar dentro da tua santa palavra. Nós te pedimos, nós te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos louvar o Senhor?